hoje, nosso colunista aqui do Portal Metrópolis e do Contexto Metrópolis, para falarmos sobre 12 horas de voto do ministro Luiz Fux. Sabino, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, Andresa, seja bem-vinda. Obrigada. Sabino, 12 horas que ficamos aqui ao vivo, ouvindo todas as palavrinhas do ministro Fux, todas as citações, réu por réu. A gente conseguiu concluir que o voto do ministro é um voto também político e ele quis mostrar para uma ala, ele quis mostrar resultados para algumas pessoas. A gente pode inferir isso do voto do ministro Luiz Fux? A minha interpretação é outra. Eu acho que o ministro Luiz Fux deu um voto técnico, absolutamente técnico. Obviamente um voto com implicações políticas. Se ele tem simpatia pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas, isso não muda que ele fez o certo a partir de motivos errados. Esse é o meu ponto de vista. Vocês sabem que eu sempre disse aqui e continuo afirmando que, apesar da alma golpista, dos desejos golpistas do Bolsonaro e dos seus asseclas, há uma longa distância entre o desejo e o ato do golpe. E essa distância não foi coberta pelo processo comandado pelo Alexandre de Moraes e pela PGR. Eles colocaram cogitações, aliás, eles colocaram suposições, circunstâncias e extrapolações no lugar dos fatos. De fato, se você olhar, se você examinar o que eles colocaram ali como motivo da prisão, não há provas materiais. Isso aqui eu já disse, não há provas materiais. Não conseguiram também mostrar que o que aconteceu em 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. O que aconteceu ali, aquela depredação, foi porque não houve golpe, porque não haveria golpe. Isso para mim ficou muito claro. Eu escrevi que eles estavam criminalizando cogitação, eles estavam criminalizando bilhete, estavam criminalizando discurso político, declaração, e o ministro Fux, com o embasamento jurídico, mostrou isso. Tanto é que ninguém está questionando os fundamentos das decisões do Fux. Tentaram levantar uma suposta contradição entre o fato dele ter inocentado todo mundo da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ter condenado o Mauro Cid e o Braga Neto. Eu não vejo contradição nenhuma. O que o ministro disse é que ambos não ficaram apenas nos atos preparatórios, que eles avançaram para os atos executórios. E toda a argumentação do Alexandre de Moraes e da PGR foi tentar transformar atos preparatórios, cogitação, em atos executórios. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes, no seu voto, fez essa sobreposição, que não é admissível no Código Penal. É simples assim. A gente tem que lembrar que o Fux, com todos os defeitos que ele possa ter, ele é o único juiz concursado da composição atual do STF. E ele mostrou no seu voto que talvez seja o único capaz de embasar como um juiz concursado uma decisão. Foi um voto extenso. Eu havia chamado aqui o voto do Alexandre de Moraes de um voto e o vento levou, porque foi um voto de 5 horas, né, mais ou menos. O voto do Luiz Fux é o voto Berlim Alexanderplatz, que era um filme que durava 14 horas, né? Mas é um voto que, na minha opinião... E prende do começo ao fim, né, Mário?
Não, eu achei fascinante em alguns momentos, porque ele deu aulas de direito muito acessíveis, muito compreensíveis a quem é razoavelmente alfabetizado. Então eu achei bastante interessante. Claro que 12, 13 horas de voto é impossível. Aliás, né, Andresa, não é nem um voto, foi uma síntese do voto. Ele, ele leu uma síntese do voto. Um voto bastante extenso. Agora, não dá para você achar que com essa disposição pudesse ser menor. Inclusive, eu acho que ele prestou uma homenagem até à importância do tema ao dar esse voto longo, coisa que outros ministros não estão fazendo. Eu imagino que hoje a Carmen Lúcia vai tentar responder de alguma maneira ao que o Fux disse ontem, porque o Fux ele absolveu o Bolsonaro e condenou o STF. Ele deixou muito claro que, na visão dele, o tribunal tornou-se um tribunal político, né? Coisa que a gente vem martelando aqui já faz tempo. Obviamente, e apontou fragilidades também, né, Mário? Ele apontou muitas fragilidades na decisão do ministro Alexandre de Moraes, principalmente com relação às provas, né? Eu queria pegar esse ponto que você estava falando de conceituar o voto, né, do Fux. Me deu o trabalho de contar, ele citou 25 autores aí, né, renomados aí do direito, para conceituar tudo que ele estava expondo ali durante o seu voto, né? São 429 páginas de votos do Fux. Então está disponível aí publicamente para quem quiser ler. O Metrópolis e vários veículos de imprensa divulgaram. E aí tem um deles especificamente que falou um ponto que você trouxe, tanto no teu artigo quanto na tua fala aqui pra gente, que é o Steven Shevell, não sei se é assim que se pronuncia. Eu pedi até para a produção separar, que eu queria ler esse trechinho aqui com vocês, que ele fala o seguinte: com efeito, pode-se razoavelmente sustentar que determinadas tentativas escapem por completo da sanção, quando interrompidas em momento tão inicial que reste grande incerteza quanto à sua continuidade, quanto à forma que assumiriam. Assim, se uma pessoa fosse detida apenas ao sair de uma farmácia portando veneno, poderia ser incerto se de fato pretendia utilizá-lo, bem como se sua conduta preencheria os requisitos típicos da tentativa do direito penal, que é justamente esse ponto que você está colocando, que é o paralelo que você traçou, né, Mário, entre o Mauro Cid e o Braga Neto e os demais que o Fux absolveu, porque ele considerou que ali não existia provas de que eles realmente estavam colocando o plano em curso, né, efetivamente. Havia um plano, mas para que se criminalize, precisaria que esse plano fosse colocado em curso. Então esse é um dos autores aqui que o Fux citou. Acho que é ele, né, produção? Ele, produção. E tem, Steven, é ele, gente, porque tá uma foto aí. Isso. E tem um outro autor também que ele cita, que é o Aníbal Pérez Linham, que é um professor da Universidade de Notre Dame, e ele fala o seguinte: governos democráticos não cometem violações graves ou sistemáticas de direitos humanos contra seus cidadãos, não censuram vozes críticas na mídia de massa e não proíbem a organização de partidos políticos ou grupos de interesse legítimos. As democracias modernas, usualmente, codificam os direitos dos cidadãos e a autoridade governamental em uma Constituição escrita e se apoiam em um poder judiciário independente e em outras instituições de controle e responsabilização. Que também é outra porrada aí no Supremo, né, Mário? Tem muitos pontos, né, que o Fux, na verdade, ele inverte essa questão, né, que se fala, né, que quem se está defendendo a democracia, mas na verdade o que o Supremo está fazendo não é algo democrático, porque não respeita ali as regras do jogo. E o mais interessante, Mário, para eu concluir, você começou falando, né, no teu artigo, o quanto que os recados estão sendo dados para o Fux, inclusive por meio da imprensa, é uma coisa que eu também comungo com você. Os democratas não gostam que se discorde deles, né?
Isso é corrente, né, Andresa? Já se esperava, né? Os ministros do STF, e a gente sabe que são sempre os mesmos anônimos, usam dos jornalistas para ficar passando recado, o que é uma prática, bom, do ponto de vista jornalístico é sempre bom, mas do ponto de vista institucional é uma lástima. O Fux, no seu voto, além desses autores, ele voltou aos clássicos, né? Como, por exemplo, o Cesare Beccaria, né? Autor dos Delitos e das Penas, que é digamos assim, um mestre do direito estrito, sobre o qual o Fux falou. Ou seja, o que não está na letra da lei, de uma lei feita pelo legislador, não é crime. E foi aí que ele disse, quer dizer, você pode ter o sujeito canalha, o sujeito picareta, o que for, né? Mas se a canalice dele, a picaretagem dele não infringir nenhuma lei, a lei não pode prender. Nós temos, obviamente, o Jair Bolsonaro, como eu disse aqui na última vez, na minha opinião, e certamente não só na minha, é um dos sujeitos mais execráveis que existem no Brasil. Mas o fato de ser execrável simplesmente não o torna culpado. É preciso que se prove, né, que ele tem a culpa, e não foi provado. O Fux também aborda, eu achei muito interessante a parte em que ele fala da diferença entre república e democracia, né, que existia na época dos pais fundadores dos Estados Unidos. Então, assim, foi um voto muito culto, mas ao mesmo tempo, em boa parte, acessível. Me lembrou muito os votos do Celso de Mello, que também eram votos longos. Aliás, o Fux quebrou o recorde do Celso de Mello, porque o Celso de Mello, até então, ele havia proferido o voto mais longo da história do Supremo, que havia durado cerca de 6 horas e meia, algo assim, e o Fux simplesmente dobrou, né, esse tempo. Sabe, isso não significa, a gente sabe que ele vai mudar o curso da primeira turma. O que o Fux fez foi romper o acordão que havia, ou tal do consenso, né, para que o Bolsonaro e os demais réus fossem condenados por unanimidade na primeira turma. E aí, né, Andresa, abre, quem sabe, caminho lá na frente para uma possível anulação do julgamento. Se os ventos mudarem, né? Mas... Se os ventos mudarem, inclusive pode mudar a questão do indulto. E nós falamos muito sobre essa questão aqui no contexto, sobre Alexandre de Moraes ter sempre a palavra e os demais ministros apenas baterem o martelo e seguir o posicionamento do Moraes. Então, o voto do ministro Fux, ele vai muito além de apenas um voto, né? Ele mostra que pode haver uma divergência, sim, no Supremo Tribunal Federal. E eu achei interessante porque assim que ele abriu o voto, quem estava lá no plenário, e saiu até uma matéria sobre isso, dizendo que assim que ele começou o voto, as pessoas que estavam em plenário, Sabrina e Andresa, só fizeram assim, as pessoas se assustaram, porque ele começou dizendo o seguinte, que o juiz tem que acompanhar a causa com distanciamento, que é quando ele começou, foi o preâmbulo das preliminares. Ele disse que o juiz tem que acompanhar a causa com distanciamento e depois seguiu falando sobre as preliminares. Uma delas seria Alexandre de Moraes, aí no meio de um processo em que ele mesmo está inserido. É bem lembrado esse ponto, porque ele fala várias vezes, né? E ele cita entre esses autores. Eu coloquei lá na minha coluna um trechinho de cada autor que o Fux cita, e vários momentos ele usa, né, autores para dizer exatamente essa questão do distanciamento, né, do juiz com os fatos. Fala muito da questão do juiz de direito ali, né, que é quem deveria julgar o caso, que esse é um dos pontos que ele coloca. Tem vários autores que ele traz para referendar isso. E você falou do Celso de Mello, né? Me chamou a atenção também, porque o Fux disse que conversa com ele cotidianamente, mas aí faz uma ressalva sobre esse julgamento
especificamente eu não conversei. É claro que ali ele estava, né, disfarçando, né, porque ele entregou o jogo ali e bem colocado, Mário, que realmente lembra muito, né, os votos do ministro que tinham bastante profundidade. Você citou Cesare Beccaria, é assim que fala? Que eu peguei também um trechinho dele aqui para ilustrar isso que o Mário estava falando para a gente, que ele diz: apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e o poder de estabelecer leis penais não pode ser senão do legislador. Não precisa nem ler o resto, porque já diz tudo, né, Tudo. Mário? Aqui deu uma congelada, então eu não pude ouvir o início a continuação da sua fala, mas eu imagino que agora lendo esse trecho, eu imagino que seja sim. O que vem acontecendo recorrentemente é o STF se colocando no papel do legislador, né, ou seja, fazendo leis, estabelecendo normas. Você tem também o STF interpretando uma liberdade absoluta à Constituição, e quando o Fux diz que o STF não tem competência, a sua incompetência é absoluta para julgar quem não tem foro especial, ele está seguindo rigorosamente a Constituição. Vamos lembrar que essa regra foi mudada de novo no ano passado, No curso do este processo, ano, né? no início deste ano, se não me engano foi março, claramente como uma jurisprudência de ocasião. Ele também, quando ele reafirma o papel de que cabe ao legislador fazer as leis, ele está dando outro recado. E ele está seguindo também, literalmente, a Constituição Federal. A gente esquece que existe uma Constituição. Vira tudo uma mixórdia. O STF está fazendo o que quer com a Constituição. A Constituição virou mulher de malandro. Não pode. Lembrando que o Supremo não é apenas a última instância. O Supremo é o guardião da Constituição Federal. É a Corte Constitucional do país. Isso. E, obviamente, os ministros que estão lá conhecem a Constituição. Mesmo aqueles que não passaram em concurso para juiz. Há controvérsias, viu, Mário? Talvez eu esteja sendo otimista. Hoje né, você está muito bonzinho. Agora, é um ponto, né, Mário, assim, o ministro Luiz Fux hoje está sofrendo aí desde ontem, né, um linchamento nas redes sociais por conta do posicionamento dele, né, como a gente está colocando aqui desde o início da nossa conversa, né, divergir ali virou algo antidemocrático, né, quando você não vai com a maioria, é totalmente uma distorção, né, do que se prega. Hoje se espera muito do voto da ministra Carmen Lúcia, então tem uma pressão contrária ali nas redes, dizendo que vai ser ela, vai Carmen Lúcia, aí coloca uma foto dela, que vai ser a ministra que vai dar o voto, né, da condenação do Bolsonaro, porque ela votando hoje, ela vai formar a maioria. Essa pressão toda, Mário, de que forma que ela repercute ali entre os ministros do Supremo na sua avaliação? O Fux foi muito criticado. Alguém vai ter coragem ali de divergir? Já ouvi até que, de repente, o ministro Cristiano Zanin poderia ser um ministro que vai fazer algumas ponderações ali, claro, não para absolver o Bolsonaro, mas não tão concordando assim com Alexandre de Moraes. Essa pressão pode repercutir ali no ânimo dos ministros que vão tentar diferenciar um pouco do voto do Moraes? Eu acho, Andresa, que eles eram mais suscetíveis, e alguns deles não estão mais no Supremo, na época da Lava Jato e do Mensalão. Eu acho que eles eram mais suscetíveis à pressão popular, à pressão política e tudo mais. Mas isso porque o STF não estava inteiramente no comando do espetáculo. Hoje o STF está inteiramente no comando do espetáculo e conta com o apoio, né, com os aliados à esquerda. Então ele não está muito preocupado com o que a direita está pensando, ou até mesmo com o que gente mais centrada está pensando. Porque eles reinam absolutos, não há mais controle
sobre o STF. Então, eu não vejo assim eles muito suscetíveis a pressões. Será uma surpresa muito grande se a Carmen Lúcia divergir a fundo do Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia, existia uma Carmen Lúcia na época do Petrolão e existe outra Carmen Lúcia agora. Ela parece especialmente assustada com o Jair Bolsonaro e está seguindo então a linha dos outros ministros que têm o Jair Bolsonaro como adversários políticos, os Bolsonaros, digo. Quanto ao Zanin, eu também ouvi isso, também li isso. Agora, Andresa, isso aqui é mais ou menos como véspera de conclave para escolher papa, né? A gente fica achando, esse aqui vai assim, esse aqui vai assado. Quantos não disseram, antes do voto do Fux, que o Fux, na verdade, não ia divergir, que ia ser só uma divergência pequena e tudo mais? Eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha aqui, porque no programa anterior, e a Neila é testemunha, eu disse que talvez, né, naquela parte que ele fez, quando o Dino interrompeu o voto do Moraes, e ele foi em cima dizendo: a gente havia combinado que não era para interromper o voto, não quero que meu voto seja interrompido, e também disse que as preliminares seriam examinadas a fundo por ele. Quando ele disse isso, já para mim ficou muito possível, né, que ele divergisse mais profundamente do Alexandre de Moraes. Agora, eu não esperava que fosse dessa forma, uma divergência muito grande. Então, assim, eu acho que, na verdade, Andresa, o inesperado possível, digamos assim, o inesperado esperável era da parte do Fux. Quanto ao Zanin, será também uma enorme surpresa se ele votar contra o Alexandre de Moraes. Agora, verdade seja dita, o Zanin sabe que isso está sendo arbitrado. Porque, aliás, todos sabem, mas o Zanin em especial, como ex-advogado do Lula, ele sabe, né, que está se fazendo uma sacanagem com o Bolsonaro, né? Agora, a sacanagem será feita de qualquer maneira. Ele vai ser condenado. Eu acho só, você vê como é que são os spin doctors da imprensa, agora querem, com o voto da Carmen Lúcia, que provavelmente certamente vai condenar o Bolsonaro, querem dizer que uma mulher, é muito significativo que seja uma mulher que vá condenar o Bolsonaro. Tudo pataquada, né? Agora, também vale destacar, Andresa e Sabino, que o próprio ministro Luiz Fux, a gente está dizendo aqui que ele divergiu de uma forma ampla e inesperada, o próprio ministro Luiz Fux disse que mudar de opinião é uma evolução, porque ele sabia que ele seria metralhado. Ele concordou, né, em receber o inquérito dessa ação penal 2668, votou lá atrás pela condenação dos civis do 8 de janeiro, pela grande maioria deles, e agora mudou de opinião quando chega o julgamento de Jair Bolsonaro e desses outros 7 réus. E aí ele mesmo fala no voto: olha, mudar de opinião é uma questão de evolução, já sabia que seria metralhado. O ministro precisa se explicar, né, Mário? Olha, eu vou votar aqui, eu comentei ontem aqui no programa que chegamos a esse ponto, né, do ministro ter que explicar por que agora ele está colocando uma outra posição com relação a esse julgamento, mas ele explana ali, você gosta ou não do ministro, concorde ou não com o que o ministro disse, o voto dele é bastante conceituado, e ali tem a posição de um ministro que é preciso se respeitar, porque ele também está ali para colocar a sua análise dos fatos, né? Não é todo mundo que está ali para concordar um com os outros, porque senão não precisa nem ter julgamento, né, Mário? Coloca lá um voto só do ministro Alexandre de Moraes, todo mundo assina, e assim se faz. A questão da Carmen,
essa questão de ser uma mulher e tal. Essa é a pressão que a esquerda está fazendo em cima dela para que ela vote, né, com o Alexandre de Moraes. Também não tenho dúvidas que a Carmen vai seguir, até porque ela era presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição, então ela mesma já colocou ali as suas posições em vários momentos desse julgamento. Mas existe ali virou uma guerra de torcidas ali, né? Quando o ambiente deveria estar totalmente descontaminado desse ambiente político, se é que isso é possível, né? Veja, desse lado aqui, do exterior, né? Nós não estamos no STF, nós não somos STF, eu acho normal que haja pressão política. Isso acontece em todos os países. Agora, o que não pode é um tribunal ter uma atitude política, se tornar uma instância política. O fato do Fux ter votado com o Alexandre de Moraes e os demais ministros, no caso dos depredadores da Praça dos Três Poderes, dos palácios, e agora ter votado a favor do Bolsonaro, mudando completamente de posição, eu quero sempre lembrar que 2 erros não fazem um acerto. É um lugar comum, mas os lugares comuns só são lugares comuns porque tem um fundo de verdade. Não acho que também estamos querendo impingir ao Fux assim, você é um covarde, porque quando é para votar contra desconhecidos, gente comum e tudo mais, você vota, você é punitivista, e quando você vai votar em relação a votar sobre a vida, né, de políticos, gente que tem poder, não é gente comum, você passa a ser um garantista. Olha, são pecados que um juiz acaba levando mesmo. Talvez ele encontre uma maneira de rever, né, pelo menos a sua posição em relação aos que foram condenados pela depredação, pelo quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. Agora, tudo é isso, essas críticas também partem não de uma visão neutra, né, ou neutra na medida do possível, partem de uma posição de jornalistas alinhados, totalmente alinhados com o Partido dos Trabalhadores. Mas essa posição do Fux, o voto dele de uma certa forma explica, né, porque ele diz que a pessoa precisa cometer, né, o ato. Então, nesse caso dos golpistas lá do 8 de janeiro, vamos chamar assim, eles foram para a esplanada, eles entraram nos prédios e eles depredaram o patrimônio público. Então, acho que ele tentou fazer uma diferenciação ontem, né, do fato em si, por isso que ele pune o Mauro Cid, né, que ele diz que o Mauro Cid começou a executar ali o plano, e o Bolsonaro, na visão do ministro, não há elementos comprobatórios de que ele tenha de fato executado. Inclusive ele questiona até a questão da minuta do golpe, né? O ministro Fux desce a detalhes ali de todos os pontos, não deixou nada ali a ser questionado na fala dele, de pontos, mas você não falou disso, você não falou daquilo, não, ele meio que passou por tudo, tá, por isso esse voto tão longo, né? Mário, vou te mostrar qual que é a imagem da Carmen Lúcia hoje que a esquerda está divulgando nas redes sociais, para você ver, olha, é essa foto aí, que a Neila vai ler porque eu não enxergo daqui. Também não enxergo, produção. O mundo dá voltas. Isso, Quis o destino que uma mulher fosse responsável pelo voto que levará Bolsonaro para a cadeia. É quase acho que ela não... uma fênix ali, X-Men. É curioso, sabe? Eu estive no Supremo, uma conversa com o ministro, acho que foi 1 ano depois da Carmen Lúcia deixar a presidência do STF, e ainda não havia foto da Carmen Lúcia naquela galeria de retratos de ex-presidentes do STF. Parece que ela não queria, ou ela estava muito relutante. Ela preza muito pela, digamos assim, imagem fotográfica dela. Não sei se ela vai gostar muito desse troço aí, não. Isso me preocupa porque dá esse empoderamento que é falso, né, com relação aos juízes, e aí eles acabam se perdendo ali. A gente viu com o próprio Sérgio Moro, né, agora o Alexandre de Moraes, a pessoa fica achando que tem... Estava comentando aqui ontem, Mário, que eu vi editorial de jornal dizendo o seguinte, olha,
Nesse caso aí, tudo bem, o Supremo julgar de uma forma meio torta, assim, mas depois que condenar o Bolsonaro, aí volta a ser o Supremo, tá? Olha que ponto nós chegamos, né? Então, vamos autorizar que... É completamente absurdo você admitir que a Constituição seja atropelada para defender a Constituição. Isso não faz o menor sentido. E assim, pode um pouquinho. A própria Carmen Lúcia com a história da censura, né? Exato. Tá bom, olha, eu sou contra, mas pode um pouquinho. Agora pode. É só, hein? Não pode demorar muito. Parece aquelas mães que deixam os filhos fazerem tudo, né? E que simulam autoridade. Eu só queria aqui voltar ao ponto do voto do Fux sobre as pessoas que depredaram praça dos três poderes, porque a contradição está no fato delas terem sido condenadas pelo Fux também por golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ora, se ele diz que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, como ele pode ter condenado as pessoas que estavam lá por esse motivo? Ficou essa pendência aí, pendência no voto do Luiz Fux. Tem razão. Olha, falando aqui, mostra a imagem de novo da Carmen Lúcia aí, Maria, para nós. A consultoria Nerd do Portal Metrópolis disse que ela é fizeram aí um paralelo com a Tempestade do X-Men, para quem gosta aí de quadrinhos e gosta de filmes de super-heróis, a Tempestade. Vamos lembrar que ontem o ministro falou em tsunami, né? Falou em tsunami de dados e a gente tem a Tempestade aí do X-Men, virando a Carmen Lúcia. O tsunami de dados que o ministro citou ontem sobre a quantidade de arquivos que foram enviados às defesas que não tiveram tempo hábil para poder analisar. Ô Mário, o ministro rememorou alguns escândalos aí que envolveram o PT, né? O ministro falou dos aloprados, né? Falou de Black Box. Do dossiê dos aloprados, falou do mensalão também, né? Que foi... o único indiciado no caso do dossiê dos aloprados, vou relembrar. Foi você? Foi o único. Então vamos ouvir o outro lado do Mário aqui. Como redator da Veja, eu fui o único indiciado no caso do dossiê dos aloprados, passei 2 anos indiciado. Ô Mário, vamos lembrar para todo mundo o que foi, porque acho que tem gente que não deve nem lembrar mais o que foi esse dossiê dos aloprados. Foi aquele dossiê de petistas. Os petistas criaram um dossiê falso contra o José Serra, né, na eleição de 2006, se eu não me engano, e foram pegos com a boca da botija, porque havia câmeras no prédio. Eles passaram por um prédio aqui em São Paulo, e as câmeras mostraram que eles estavam entregando dinheiro vivo em troca de um dossiê falso, que acusava o Zé Serra de crimes na compra de medicamentos. Acho que era uma coisa dessa, nem me lembro mais. E aí o Lula chamou os caras, não, são os aloprados, não, isso aí é uma coisa de gente aloprada, não tem nada a ver com isso e tal. E aí eu fui indiciado porque a gente descobriu que o segurança do Lula foi conversar com um dos aloprados que estava preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, numa conversa na Caluda à noite, sem registro, provavelmente para passar instruções. E o ministro lembra desse episódio, bem lembrado ontem no voto dele. O ministro, na verdade, deu recado para todo mundo ali, né? Não veio me chamar de incoerente, porque aqui está todo mundo, né? Todo mundo já mudou de posição em algum momento com requintes de crueldade mesmo. Teve gente ali que eu acho que da parte dele ele teve requintes de crueldade, porque ele lembrou, por exemplo, todas as depredações que ocorreram por grupos de esquerda, 2013, o MST, etc., e que não aconteceu nada com eles. Inclusive, no caso do MST, houve uma sentença de absolvição proferida pelo Dias Toffoli. Ele diz, inclusive, ele fala no Dias Toffoli. E ele fala também, e chamou bastante atenção, que o Estado Democrático de Direito, a democracia, tinha uma grande ameaça na corrupção. E aí lembra a história sem citar nomes, do Petrolão, ou seja, do Mensalão, o PT tentando permanecer no poder por meio da corrupção mais desbragada. Ele disse, isso é golpe claro. E, aliás, foi visto assim pelo STF na época do julgamento. É importante que se diga que ali ele não estava expressando uma opinião dele,
apenas, ele estava expressando uma posição do Supremo Tribunal Federal. E aí está o requinte de crueldade, que mostra isso. Ele jogou a verdade pestilenta no ventilador, né? O que ele fez ontem foi jogar tudo que está acontecendo com o STF, essa transformação do STF em tribunal político, indo contra decisões do próprio STF, também no caso da liberdade de expressão, como você abordou, André, e pegou tudo isso e jogou no ventilador. Matou a cobra e mostrou o pau. De fato, eu fico imaginando aqui como será a convivência dele a partir de agora com os demais ministros. Eu sei que ali ninguém vai, pelo menos a maioria não vai ficar dando sapatada um no outro, mas eu acho que criou-se ali um climão, né? Climão. Infelizmente, só, na minha opinião, isso não vai mudar nada no STF. O STF, a tendência do STF é que continue sendo um tribunal político, corporativista, pela sua composição. Muito bem, análise feita. Hoje tem mais. Daqui a pouquinho, Metrópolis transmite o retorno do julgamento aí da suposta trama do golpe às 2h da tarde, como dissemos, com voto da ministra Carmen Lúcia, que deve acompanhar o ministro Alexandre de Moraes. Sabino, obrigada. Obrigada aí pela companhia hoje. Pode liberar a obra aí, viu, Sabino? Vou liberar a obra aqui, que está um barulhento. Eu vou assistir a Carmen Lúcia e vou ansiar para que ela levite. Assim como a tempestade. Vocês sabem, só quero lembrar vocês que havia um ministro que dizia que levitava. Né? Ele disse isso numa entrevista à revista Veja, eu era da Veja, era o ministro Aires Brito. O Aires Brito disse que levitava. Olha só. O Aires Brito disse que levitava, praticava um tipo de meditação. Vou fazer essa pergunta que aí. levitava. Então não será inédito se a Carmen Lúcia levitar durante o julgamento do Bolsonaro. Muito bem, acompanharemos então. Obrigada, Sabino. Tchau, Obrigada, gente. Mário. Obrigado. Tchau. Até a próxima.